Mana, em gesto de conclusão, qual é a recomendação que deixa para os educadores de infância, para os pais? E também gostava que tocasse aí na questão da comparação, porque quando queremos desenvolver uma autoestima elevada à criança, nós devemos realmente quebrar as comparações, porque cada criança é uma criança, cada criança é única. E a psicóloga Roberta, ela reforça que devemos realmente impor limites, devemos realmente valorizar os esforços da criança, devemos realmente elogiar ela, mas nunca devemos compará-la a outras crianças. Isso não favorece. Então, as recomendações, em gesto de conclusão, eu gostava que você o teu parecer. Bom, primeiro falar da comparação. A comparação é algo que, claro, detona a autoestima de qualquer indivíduo, principalmente da criança. E a comparação vai surgindo porque somos seres diferentes, temos comportamentos e características diferentes. Então, é necessário que tanto pais como encarregados de educação consigam perceber isso e deixar de fazer comparações. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma filha muito hiperativa, uma filha que está sempre de um lado para o outro. Imagina que de repente vem aqui alguém em casa que é muito mais calmo do que ela, eu está sempre a dizer: olha só a fulana, para quieta e tu nunca paras quieta. Né? Isso não é bom. É algo que a criança vai olhar, oh, quer dizer, então eu devo ser como a outra criança que está aqui. E ela até pode fazer um esforço, mas como não é o natural dela, ela vai se sentir frustrada. E isso pode ser trágico na vida da criança, né? Então é necessário que o comportamento, a maneira como eu digo sempre assim, você pai ama os dois do mesmo jeito, mas trata de maneira diferente, como olhando naquilo que é o padrão comportamental de cada um. Eu posso amar os meus filhos de forma unânime, mas a maneira como eu vou demonstrar esse amor precisa ser fazendo uma adaptação naquilo que também é o comportamento natural de cada um. Para quê? Para que eu não Sim, distorça a identidade da criança. Há muitos pais que dizem: exatamente. ah, mas eu fiz um do mesmo jeito que o outro, como é que um fez isso e o outro fez algo diferente? Porque são duas pessoas com personalidades diferentes. E tu tentaste meter isso no mesmo combo e isso deu errado. A fórmula deu errada. Então é necessário que os pais primeiro aprendam a conhecer os seus filhos, né? Aprendam a entender qual é o padrão comportamental dos filhos, quais são as atitudes do filho, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, para então evitar esse tipo de comparação. O mesmo acontece com os educadores, porque assim, os pais têm um papel fundamental na construção da autoestima dos filhos, mas os educadores também são, pesquisas mostram que são daqueles que mais causam bloqueios nessa construção positiva da autoestima do filho. Por quê? Sim, Depois de casa, os nossos filhos na idade pré-escolar passam muito tempo na escola. Imagina que a sim. minha filha que sai de casa às 8 horas da manhã e que só volta às 17 com a mesma pessoa e a receber sempre palavras negativas dessa pessoa. 7 vezes na semana, são 22 dias no mês a conviver com Sim, essa pessoa. Essa pessoa tem influência no comportamento da minha criança. Então, ao pensar nisso, educadores, por favor, leiam mais, formam-se mais, sim. aplicam. Até a questão não é só formar-se, porque o grande problema não é não saber, é aplicar aquilo que se sabe, não é? Sim, Então, eu tenho dito, Mara, outro dia já estávamos a falar, é importante formar-se, é importante capacitar-se, mas a maneira como nós encaramos os conhecimentos que recebemos, se nós decidimos se transformamos ele em informação ou em conhecimento que deve ser aplicado na prática. sim. E isso Então, faz toda a diferença. sim, não é, não, na verdade, não é só uma questão de ler, como eu disse. Ler é importante, buscar Sim, informação é importante, mas o mais importante é fazer com que tudo o que se busca se torne uma ação. Eu digo sempre que sim, existe uma diferença entre conhecimento e aprendizado. Porque sim, eu posso conhecer algo, mas
como é que eu vou realmente aprender algo? A partir do momento que eu coloco em prática o meu conhecimento. Então, eu só aprendo, só se transforma em aprendizado quando aquilo gera uma mudança de comportamento em mim ou de atitude. Enquanto isso é mero conhecimento. Então, tanto pais como educadores de infância precisam, mais do que estudar, poder mesmo fazer um esforço de aplicabilidade em tudo aquilo que se estuda. E uma dessas formas é não fazer comparações entre as crianças, entre os alunos, porque são pessoas com comportamentos diferentes. Tu não podes querer cuidar de uma criança como a minha filha, que é super, hiper, mega hiperativa, olhando para uma criança que é muito mais calma do que ela. Quer Sim, dizer, se tu quiseres meter a minha filha naquele ambiente, vais frustrar ela, porque não é a personalidade dela. Ela gosta de pular, gosta sim, de brincar. Então, é necessário que as escolas criam estratégias, métodos para saberem lidar com esse tipo de diversidade, né? Então, ali a comparação é algo que deve se banir. Agora, é necessário que nós entendamos o quanto é importante, desde casa até a escola, a formatação da personalidade do indivíduo. E ao pensar nisso, nós sim, precisamos procurar toda e qualquer ajuda para que essa mesma formação de caráter e de personalidade seja feita da melhor forma possível. Então, é necessário também abrir um pouco a mente, fazer uma análise de tudo aquilo que já se sabe como certo e errado, questionar isso, né? Ser sim, um pouco crítico, porque às vezes o que é que acontece? Aprende-se algo de uma tal forma e não demos oportunidade a novas formas de aprendizado e perdemos a chance de fazer o nosso trabalho de uma forma bem feita, tanto pais como é, educadores de infância, né? E sempre olhar como a criança como criança mesmo. Criança é criança e deve ser tratada como criança. E uma criança merece amor, carinho e um pouco de surra também, né? Mas que não se é, inverta essa ordem. Não se inverta essa ordem. A pessoa tem que chegar o pai tem que chegar, não, agora a criança vai apanhar, pensando se realmente nesse momento ela precisa disso, ou talvez não precisa de uma conversa. Por outra, nunca excluir Deus daquilo que é a educação dos nossos filhos. Eu digo sempre, existem muitas coisas que como mãe está sob o meu controle, está sob o meu controle. Mas há algo que está acima de mim, é a proteção, é o cuidado divino. E isso eu prefiro mesmo entregar a Deus. sim, Por isso que eu recomendo sempre que, principalmente para as mães, terem um diário de oração, decretarem palavras positivas a respeito dos seus filhos, lerem livros que falam sobre educação. Como eu disse, não viemos com manual de instrução quando damos à luz. Então, toda e qualquer ajuda extra sempre será fundamental para criarmos filhos brilhantes, para criarmos filhos que nos encham de orgulhos, né? Filhos que são crianças, estão a crescer, estão a passar de geração a geração, mas que quando olharmos para trás a gente vai dizer assim, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena o investimento que eu fiz nos cursos. E para os pais, tem alguma debilidade, tem uma ferida emocional, tem algum comportamento que ainda te irrita, procura tratar isso, porque isso depois vai afetar nos seus filhos, não só pais como educadores, né? Porque, como sim, eu disse, do reflexo, muitas vezes essa nossa impaciência, essa nossa frustração com os nossos filhos é reflexo de situações que somos nós que precisamos tratar. Então, não está conseguindo fazer isso por si só, procura ajuda especializada, procura alguém que entenda da matéria, que possa realmente contribuir para que haja essa libertação mesmo, né? Esse comportamento negativo e poder ser o melhor pai que for possível. E por último, é só não romantizar nem a maternidade nem os filhos, é porque eles verdade. também são bênçãos, mas também são pessoas que requerem de nós um esforço maior e nós precisamos ter consciência disso. Então, em suma, é isso que eu gostava de deixar como recomendação. É isso aí. Muito obrigada, querida Mayra.
disse muito bem. Devemos olhar a criança como criança. Devemos, como educadores, devemos procurar ler mais, colocar os conhecimentos em prática. Aos pais, devem curar as feridas, procurar curar as feridas. Não só os pais, também como os educadores, como disse a nossa treinadora comportamental, Mara Manuel,